Altruísmo ou egoísmo? Não consigo decidir. O que fazer? Uma das maiores astúcias da ideologia que dominou o pensamento moderno e que hoje reina soberana nas escolas, universidades e na cultura geral é a confusão deliberada entre os conceitos de egoísmo e altruísmo. Ensinaram às pessoas, desde jovens, que ser altruísta é uma virtude absoluta, é colocar o outro acima de si mesmo, é anular-se pelo bem alheio, é renunciar a si mesmo para parecer virtuoso. Ao mesmo tempo, ensinaram que o egoísmo é o pior de todos os defeitos. É pensar em si, é defender o que é seu, é cuidar da própria vida e da própria família. Essa inversão, que serve de base para quase todo o discurso da esquerda, não resiste a um exame simples da realidade, nem à verdadeira doutrina cristã, nem à lógica mais elementar. Como disse o próprio Cristo em seu maior ensinamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Preste atenção na ordem, pois nela reside toda a sabedoria. Primeiro, o valor absoluto, depois a si mesmo, e só então o próximo. A medida do amor pelo outro é o amor que você tem por si mesmo. Nunca foi dito, em nenhum momento, que se deve amar o próximo mais do que a si mesmo, ou que se deve anular-se para servir ao outro. Ao contrário. Para que eu possa amar, ajudar ou servir alguém, primeiro preciso ser algo, ter algo, ser alguém. Quem se anula, quem se mata por dentro para parecer bom, quem renuncia a si mesmo em nome de um falso altruísmo, torna-se nada, e de um nada ninguém pode receber nada. Aqui entra a sabedoria dos antigos, de Heráclito e Parmênides. Tudo o que existe tem duas faces, dois lados, e o que determina se é bom ou mal não é a coisa em si, mas o uso e a medida que se faz dela. Com o egoísmo acontece exatamente a mesma coisa. Flávio Bolsonaro! Existe um egoísmo virtuoso, saudável e natural. É aquele impulso que nos leva a defender nossa vida, nossa honra, nosso nome, nosso trabalho, nossa propriedade e, acima de tudo, nossa família e nossas raízes. É a disposição de dizer: isto é meu, isto é importante para mim e eu não abro mão por nada e por ninguém. Sem esse tipo de egoísmo, o homem deixa de ser homem. Torna-se um ser deformado, sem raízes, sem vontade, pronto para ser dominado e usado por qualquer um que fale mais alto. E existe o egoísmo vicioso, mau e destrutivo. Este sim é o defeito, este sim é condenável. É aquele desejo de querer tudo só para si, de excluir os outros, de tomar o que é alheio, de dominar o próximo para benefício pessoal, de querer ser o único a ter, a ser e a comandar. O erro mortal da ideologia moderna foi colocar tudo no mesmo saco, rotular de egoísta o mal aquele que defende o que é seu, e chamar de altruísta o bom aquele que se anula e deixa que os outros decidam por si. É uma mentira calculada, feita apenas para desarmar o homem, para torná-lo fraco, para destruir sua capacidade de defesa e, com isso, destruir também a família e a sociedade. Como diz a sabedoria popular, que resume em poucas palavras toda a antropologia: quando a farinha é pouca, meu prato primeiro. Esta é a lei da realidade, a lei da natureza humana, que ninguém inventou e ninguém pode mudar. Negá-la é querer construir uma casa sobre a areia. Os defensores do altruísmo absoluto são os primeiros a aplicar essa regra na prática, mas usam a palavra virtude para esconder seu próprio benefício. Flávio Bolsonaro! Chacun tire la couverture à soi. Matthieu, d'abord les miens. Sauve qui peut. Chacun pour soi, et Dieu pour tous. Loi de l'embouteillage, ou loi de l'entonnoir. Large pour moi, serré pour les autres. D'abord les miens, ensuite les autres. Chez moi, je mange d'abord. Je ne suis pas prêtre pour partager. Ce qui est à moi est à moi. Chacun pour soi. Flávio Bolsonaro! Muitos grandes pensadores, ao longo da história, perceberam essa verdade e defenderam com clareza o valor do indivíduo e do egoísmo bem entendido. Contra a maré do coletivismo, Ayn Rand, a maior defensora desse conceito, autora de A Revolta de Atlas e de A Virtude do Egoísmo. Ela foi quem mais claramente separou as coisas. Para ela, o egoísmo não é um vício, é a própria essência da sobrevivência e da dignidade humana. Ela definiu: egoísmo é o compromisso com a própria vida.
Ela explicou que o homem existe para si mesmo, não para os outros, e que o maior mal é a cultura do sacrifício e da doação de si mesmo. Para ela, o indivíduo, a razão, o trabalho e a propriedade são os valores máximos. Ela foi radicalmente contra qualquer forma de coletivismo, de Estado pai ou de bem comum, que sirva de desculpa para roubar o indivíduo. Ela é, sem dúvida, a voz mais forte do egoísmo positivo. Friedrich Nietzsche, muito mal compreendido, frequentemente usado pela esquerda ou por correntes destrutivas por causa de obras como O Anticristo ou frases contra a religião. Mas quem lê a obra toda, como nós lemos, vê a verdade. Nietzsche é, acima de tudo, um individualista radical. Ele odiava o rebanho, a massa, o homem médio, a moral de escravo que ensina o homem a se anular, a ser fraco, a ter vergonha de si mesmo. O que ele atacava no cristianismo e nas religiões era justamente o que também atacamos, a parte deturpada que ensina a humilhação, a negação de si, o desprezo pela terra e pela vida. Ele queria o super-homem, não como um ser que manda nos outros, mas como o homem que se supera a si mesmo, que cria os seus próprios valores, que não aceita ser levado pela maioria, que tem orgulho de si, que é forte e independente. Ele era contra todo tipo de doutrina que transforma o homem em ovelha. Ele não era coletivista, era o oposto. Ele queria que cada homem fosse um rei dentro de si mesmo. Flávio Bolsonaro! Os pais do individualismo. Se procurarmos quem fundou essa linha de pensamento, temos nomes fundamentais. John Locke, considerado o pai do liberalismo e do individualismo moderno. Ele estabeleceu que o indivíduo já nasce com direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. O Estado existe só para proteger o indivíduo, nunca para dominá-lo. Alexis de Tocqueville estudou a democracia e alertou para o perigo de ela se transformar em uma tirania da maioria, onde todos são iguais e ninguém tem liberdade. Defendeu a autonomia individual. E dentro da nossa linha, Aristóteles, o primeiro e maior de todos. Para ele, o fim de tudo é a eudaimonia, a felicidade, a realização de si mesmo. Tudo o que fazemos, fazemos visando o nosso próprio bem. Ele já dizia que o homem é um ser que visa o seu próprio aperfeiçoamento. A base do individualismo saudável está toda em Aristóteles. E até mesmo Eurialo Viana Canabrava, como vimos, entra nessa lista. Ele era um individualista filosófico que odiava qualquer poder que tentasse moldar o indivíduo, fosse a igreja ou o Estado. Para ele, o pensamento só vale se for livre, próprio de cada um. Flávio Bolsonaro! 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 Bolsonaro!